Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado por terem vindo. Os alunos aí os estudantes dessa disciplina que a gente tem de quinta-noite, alguns apareceram. Obrigado. Bom, agora a gente está com a terceira mesa do dia e última com os professores Manuel Ricardo, da Unirio, e com o professor Davi Pessoa, da UERJ. Os dois cearenses que invadiram a praia carioca. Bom, vamos agora para essa terceira parte. E sem mais delongas, já passo a palavra para o Manuel, para que ele faça a apresentação. Boa noite. Há pouco eu recebi uma mensagem de um amigo que é poeta, Tasso de Mello, em que ele me comenta um documentário chamado Café Sospeso. E que o documentário narra que na Itália, costumeiramente, conta essa história, né, que é quase hábito, assim, você toma um café e deixa um café pago para alguém, ou melhor, ninguém, né, que você não sabe quem vem tomar esse café. E que isso seria uma espécie de envio ou de endereçamento àquele que não se conhece, e que isso projeta um gesto, né? Que é aquilo que não tem objetivo algum e que, de certo modo, projeta a verdadeira dimensão política do encontro. E aí eu estou dizendo isso para retomar, de alguma maneira, a fala do Vinícius quando ele abriu o seminário de manhã, dizendo que, de certo modo, era um encontro de amigos, né? E me lembro também da imagem do Kafka ao dizer que a grande radicalidade do choque está no aperto de mãos. Então, muito obrigado mesmo, assim, pelo convite e por ter nos trazido até aqui, todos nós, né? Rodrigo abriu hoje brilhantemente, que eu não conhecia, Jordi, Maurício, fica no nome dos três que já falaram, né? E dividir a mesa com o Davi, meu parceiro, meu irmão, meu compadre. Então, enfim. Bom, meu texto eu intitulei Pasolini Continua Respirando. Não é longo, eu acho até que é breve. Eu começo com dois poemas, um poema de uma poeta polonesa chamada Ewa Lipska, que é um pequeno poema de 6 versos, chamado Testamento, em que ela diz: após a morte de Deus, abriremos o testamento para saber a quem pertence o mundo e aquela grande armadilha de homens. E um outro poema de um poeta recém-falecido, Roberto Piva, que é um poema lindo chamado A Propósito, de Pasolini. E o Piva diz assim: quando você encontra um garoto perto de um chafariz e ele se curva para a água, tal qual em Caravaggio, sombra selvagem do crepúsculo com o sol turquesa nos cabelos ouriçados, é o momento doente, como um solfejo pagão depois da orgia. É assim que crescem os deuses, na primavera e seu ardor melancólico. São os anos, os povos, os garotos videntes que não brocharam sob as tenazes dos cegos que perderam a palavra. No prólogo de A Fabulazione, a sombra de Sófocles aparece como uma reiteração do gesto de Pasolini para imprimir uma ideia de força contra uma ideia de forma. Forma que, por sua vez, imprime uma ideia do poder através da linguagem e da história. Diz assim a sombra: quem vos fala é a sombra de Sófocles. Estou aqui arbitrariamente destinado a inaugurar uma linguagem demasiado difícil e demasiado fácil. Difícil para os espectadores de uma sociedade num péssimo momento da sua história. Fácil para os poucos leitores de poesia. Habituem os ouvidos, basta. Quanto ao resto, acompanhareis como puderdes os episódios um tanto indecentes desta tragédia que termina, mas não começa.
até o momento em que minha sombra voltará a aparecer. Na peça, a oscilação proposta e imprevista entre uma linguagem tomada como difícil e, ao mesmo tempo, demasiado fácil para espectadores num péssimo momento de sua história e ainda para alguns supostos leitores de poesia, com uma escuta deliberada entre o que toma como anarquia do poder e uma história impossível, logo inexistente, reabre o jogo do racionalismo eurocêntrico a partir de uma família tradicional burguesa cristã. Pai, mãe, a amiga do filho e o filho, tal qual o pai. É o filho em sua transparência já velha, porque herda o autoritarismo do pai. Aquilo que Kafka já buscara silenciar ou mais radicalmente emudecer. A oscilação vem naquilo que termina, mas não começa. Termo, finalidade, poder de exposição. Diz o pai dirigindo-se à mãe. E o meu filho é o irmão mais velho, não é nenhuma criança, é um jovem. É mesmo um jovem, a quem se pode chamar criança, por causa daqueles cabelos e da pureza das suas faces. E dirigindo-se ao filho com uma amiga, diz: de que lhe serve falar? Deixem que falem os filhos dos pobres, ou dos pequenos burgueses ambiciosos. A vocês ninguém lhes pede que falem, mas apenas que sejam. Em toda a conversa há uma crise desafiadora que vem no vórtice entre falar a sério e falar brincando, ou apenas entre falar, que é repetição e forma, e o que ainda é dizer, diferimento e força, dister, distung, quando argumenta sobre um problema de tradição linguística de língua teatral no teatro italiano. Ao comparar este com o teatro espanhol, francês ou inglês, aponta que na Itália não haveria uma língua comum. Logo sugere um disparate nos usos da língua falada, da linguagem oral, da língua que falam os operários, o povo, os povos. E é essa atribuição de quem descobre em Brecht aquilo que procura produzir em seu pensamento como uma suspensão do sentido, o que chama de um teatro da palavra e de suspensão do julgamento diante do mistério da existência, como uma maneira parcial de todo comportamento humano, de todo ato humano. Isso reaparece no texto Il vuoto del potere in Italia, o vazio do poder na Itália, que foi publicado no dia 1º de fevereiro de 75 no Corriere della Sera, quando afirma que as pessoas do poder usam máscaras, sem ossos ou cinzas, e faz a denúncia de um dramático vazio do poder na Itália daquele momento. É dessa afirmativa que podemos expandir a imagem de um vazio em si, para um esvaziamento do sentido de um povo, de uns povos, e do quanto já podemos ler nesse texto, num diferimento, as anotações antecipadoras que adviriam até as imagens de seu último filme, Saló. Não à toa, Serge Danet, num texto para Cahiers du Cinéma, logo depois da exibição do filme, diz que Saló é um testamento, uma carta-bomba, para se abrir com todo cuidado acerca do fascismo italiano e de seus senhores em perdição de gozar seu poder. Numa anterioridade, Walter Benjamin é quem lembra que, diante da possibilidade de seu desaparecimento, o povo ou os povos preferem escolher expor-se a si próprios, entre a manifestação e o levante. Aí está o motivo de julgar politicamente as democracias modernas em função do seu poder de exposição. Diz ele, Benjamin, que a crise das democracias pode ser compreendida também como uma crise das condições de exposição do homem político. Danet defende que Pasolini não se interessava realmente pela questão da adesão das massas a qualquer coisa, nem mesmo especialmente ao fascismo, nem muito menos de que há uma cumplicidade entre vítima e carrasco, senhor e escravo, dominantes e dominados, mas que, ao contrário, há entre esses grupos uma heterogeneidade fundamental. Para ele, Pasolini nos coloca diante de um saber sobre o gozo do outro, e por aqueles a quem essa questão não se coloca, nem existe, como a de praticar ingenuamente o que a moral burguesa etiqueta como perversão, a homossexualidade, por exemplo. Dar um acesso simples do povo ao prazer seria o que faz com que os senhores passem a desejar o desejo. Assim, Pasolini convoca o corpo popular para interrogar as ideias de sedução, prostituição, tortura, questão, etc. Numa leitura também diferida de Sade e de um acesso severo ao prazer. Danet diz ainda que o filme é um desarmante
e que o prazer é muito pouco para resistir à barbárie. A resistência popular para Pasolini não é apenas recusa, aquele que tenta fugir e que uma rajada abate, aquilo que para na garganta, nem a reivindicação de uma outra política, o rapaz com o punho levantado. Há também uma resistência que está na medida do fracasso dos senhores em encontrar o menor desejo, uma resistência amoral, isso tudo é Dané, que se destaca na coleção de pequenos prazeres roubados à regulamentação despótica para tudo e contra tudo. Pequenos prazeres, combinações que nascem nos vazios do filme, nos momentos de relaxamento de controle e que se situam no elemento do mesmo, do entre si. É esse entre si, diz o Dané, esse narcisismo que para Pasolini exerce existência e se defende da estratégia dos senhores, cuja lógica é exigir a heterogeneidade mais violenta. Montagens entre o alto e o baixo, o nobre e o repulsivo, o jovem e o velho, etc. Aí também não há muita circulação entre os prazeres simples do povo e o desejo de desejar dos senhores. Isso tudo era Serge Dané. Importante parar para reparar que Dané ainda lê Pasolini numa tentativa de ordenação, ou quase numa distribuição temática, quando categoriza, por exemplo, que a dominação só vê a dominação, ou seja, na forma. Desde as funções de envolvimento entre o que se propõe como cineasta e o espectador, para que lhes aconteça algo, mesmo que um fracasso ou uma diarreia absoluta. Por isso lembra que Pasolini, numa espécie de desespero final, disse que não há mais nada de alegre no sexo. Os jovens são feios e desesperados, mesquinhos ou derrotados. O sexo é hoje a satisfação de uma obrigação social e não um prazer contra as obrigações sociais. E eu não posso nem mais ter ódio contra o burguês, porque hoje, Betânia, no país onde vivo, todo mundo é burguês. O ponto é sempre cair-se numa leitura que condena Pasolini, como faz Dané, a um tipo de inocência irremediável. E deixar de lado o que ele mesmo aponta no final de seu texto como aquilo que, diante do pensamento ingênuo de Pasolini, aparece sempre como uma força de vida entre os corpos emaranhados pela linguagem, pela história, pelas estruturas sociais, em suas condições de exposição, até aquilo que ainda poderia, poderá, advir com e através de corpos imaginados. Numa volta, para restituir uma força e não uma forma, as ideias de pensamento ingênuo e de corpos imaginados, Simone Weil redesenha, a partir da Ilíada, também numa leitura diferida, que todo o movimento deste texto deseja a força contra a exposição da forma. Isto porque entende e imagina que o povo deve expressar-se aos problemas da vida e não escolher coletividades de representações irresponsáveis. O que pode nos levar a tocar em verdades impessoais e que, de todos os modos, nos faria propor saídas desse binarismo nefasto da opinião. E que, que se reduz meramente a concordar ou discordar, a ser contra ou a favor. Você imagina que isso é infinito, né? Porque se sou contra Vinícius e a favor, alguém é a favor do meu contra e contra ou a favor do Vinícius, e assim sucessivamente. A ideia da Simone Weil é que a opinião ainda não é um pensamento. E que de fato, a opinião é que é a grande geradora de um problema fascista. Estamos diante das redes sociais, né? Onde só se tem a opinião. Né? Eu sou a favor de que todo mundo abandone isso e parem de enriquecer este homem. Né? Para ela, ao invés de pôr-se em forma, pôr-se à prova, logo pôr-se à vida com força. Por isso indica que Homero apresenta ali o homem desarmado e nu, vivo, atento, para acolher o inesperado daquilo que sempre lhe escapa numa ausência de centro e diante do inesperado da espera. Se a atenção é a atenção que se faz, parar para reparar, alonga o gesto para afirmar que a linguagem é este lugar da atenção e que na Ilíada o que temos é a força que não mata ainda, que não transforma o homem em pedra, em coisa. É a força dos homens contra a força dos homens. É a vida ao acaso,
frente às noções de limite, medida, equilíbrio, norma, lei, como uma geometria desmesurada e infinita da aprendizagem. A guerra estabelece a força e também a miséria. Vencedor e vencido são irmãos na miséria. A Ilíada nos aponta que as tensões entre alma, acaso e destino, como uma construção do homem, são hoje meras imagens reflexas, o entre si, o narcisismo que vem contra uma heterogeneidade que é violenta sempre. E perde-se de vista aí que o texto, a Ilíada, nos lança num abismo entre coragem e amor, hospitalidade e vida comum, porque não enche os homens de glória, mas ao contrário os deixa prenhe de miséria. Dessa maneira diz, católica e anarquista, que nenhum texto do Antigo Testamento faz ouvir um som comparável ao som da epopeia grega, a não ser algumas partes do poema de Jó. Se recuperamos um debate ocorrido em 1965, só para lembrar, entre nós, um ano depois do golpe militar de 64, em meio à comemoração dos 100 anos da publicação de Iracema, este cinema de José de Alencar, porque tudo passa sobre a terra, e do filme de Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas. Um debate organizado por Armando Vitelli, responsável pela edição de literatura do jornal Paese Sera, sediado em Milão, em torno de uma pergunta requiem, reunindo Alberto Arbazino, Alberto Moravia, Sanguinetti, Leonetti e Pasolini. Se o romance, a partir do empenho de leitura crítica feita por Lucas, seria um texto que apresenta um cenário moderno de acidente e detrito numa projeção imparável sobre as coisas mortas. E é exatamente Pasolini que é impressionantemente quem menos fala nesse debate. Uma coisa impressionante. E é exatamente Pasolini quem se pergunta, grosso modo, num esforço a essa indagação e preocupado em deixar dispar as circunstâncias burguesas do romance e as dilações da morte da poesia, ainda as ideologias de consumo veiculadas pelo novo hedonismo liberal que identifica no vai e vem da crise da burguesia com a crise da forma do romance, que tentaram opor-se a ele mesmo da seguinte maneira: qual a homologia entre uma vida social inautêntica, oriunda da implantação moderna de uma burguesia fascista, e as possibilidades da literatura entre o real, a história, a natureza e a imaginação? Pasolini projeta aí um homem sem raízes, uma criatura do sistema, logo capaz de tudo. Um homem que fala uma linguagem mais sutil, de massa, em função das necessidades que lhe são dadas pelas metamorfoses do capitalismo, que é indômito e se adequa a qualquer coisa. Eis o novo fascismo. A partir disso, pode-se esticar o apontamento até o nosso mais impertinente agora. Eu digo nosso, ainda um problema de língua e fronteira. Entre a eterna orgia formalista do romance, numa crise constante, porque sempre perseguindo a crise da burguesia, de um lado, e do outro, uma poesia que se volatiliza em torno de um eu neonaturalista, banalizado, sob a frase feita, que se empenha por uma restauração absoluta, sempre em torno de um si mesmo, sem relaborar princípio ou circunstância política a qualquer mínima ideia de força ao contrário, como, no outro sentido, a de uma restituição que tome como ponto de partida alguma escassez da forma para torná-la cada vez mais estrangeira e menos exata. Algo como que Silvina Rodrigues Lopes, crítica portuguesa, diz categórica: primeiro, que é preciso impedir que a banalidade que aparece hoje consensualmente como literatura não se arrogue em breve um direito de exclusividade. Depois, a adaptação de grande parte daqueles que se apresentam como escritores às condições institucionais dominantes e ao mercado significa que não produzem senão simples objetos de consumo ao nível de qualquer outro artigo de supermercado. Essa adaptação vem negar a anti-institucionalidade em nome da acessibilidade da literatura e de outros tipos de discurso ao grande público,
o que corresponde à negação máxima de qualquer dimensão inconformista. Não sei se o Maurício ou o Jordi usou esse termo, se foi o Rodrigo, o inconformista, né, que é exatamente aquele que sai da forma, né? O fora da forma. Aquilo que se chama grande público só pode ser composto por gostos esclerosados, pelo que há de mais resistente à mudança e, por conseguinte, pelo que há de mais antiartístico, a negação do movimento. Aquilo que se destina ao grande público é a espetacularização que esteriliza ao colocar a diversão como substituta da estranheza, tornando-se eficaz na relegação do humano para o nível mais triste da vida animal, a domesticação. E ainda, admitir, esse texto da Silvina de 2012, tá? Admitir o que vem sendo comum nos últimos tempos, que seja natural que o escritor assuma funções de animador cultural, ou difusor de moralidade e opiniões, é rasurar a distância entre o que funda o nosso habitat e a estreiteza social que garante a sobrevivência. E, no entanto, a perda dessa distância é a perda da experiência. Está em Benjamin, né? Como tocar e trazer de volta as coisas mortas. Também é a tese 6 do conceito de história. A qual é sempre a afirmação exterior à síntese da consciência, necessariamente mutiladora. Quando alguém é obrigado a reduzir-se a uma dimensão única, mesmo que seja da justiça, isso é o horror. Uma limitação que, mesmo quando é uma exigência de justiça, nem por isso deixa de ser entendida como limitação insuportável. Fim da citação da Silvina. Tanto que Ítalo Calvino, que recusou o convite para participar do debate em torno do Requiem para o romance, escreve numa carta ao Paese Cera, publicada em 9 de abril de 65, logo em seguida, dizendo nas últimas linhas dessa carta que o momento ruidoso que estamos atravessando abre uma época ideal para falar e publicar o menos possível e procurar compreender melhor como as coisas são. Em meio à naturalização e à banalização desse contemporâneo imediato, como uma anarquia do poder, codificadora e ritualística, podemos nos perguntar, antes de nos tornarmos todos cúmplices desse perigo, porque estamos todos em perigo, e o fascismo não poupa ninguém, se ainda é possível restituir e não restaurar, como em Passe a Vida, o traço da criança, em sua dimensão radical e severa de ingenuidade e força, porque selvagem, contra toda norma e toda forma. Gustavo Dal, entrevistado por Rogério Sganzella, para o jornal Estado de São Paulo, em 5 de novembro de 1966, diz que a ideia do cinema do Brasil naquele período era exatamente expandir as ideias de Brecht e Lukács, para tentar sair do realismo intimista europeu, incorporar o cinema americano. Me lembro muito do poema do Leminski, já que eu estou aqui. Cansei da realidade, esse baixo astral, que tudo entra pelo cano. Eu quero é viver de verdade, eu fico com o cinema americano. Adoro esse poema. Incorporar o cinema americano e criar algum realismo épico. E exatamente pensando nessa expansão, lembra que Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, de Glauber Rocha, é um filme que faz uma conversa certeira com muitas coisas do Evangelho segundo Mateus, que também é de 64, do Pasolini. E aí eu me lembro do belíssimo e pequeno ensaio da Maria Bethânia, que falará aqui amanhã, chamado Os Tempos de Pasolini no Brasil, em que ela já começa essa conversa de modo muito interessante. E confirma que tanto Godard, quanto Pasolini, quanto Glauber se preocupam muito com as teorias de Brecht, que estas lhes eram um ponto de partida, nunca um ponto de chegada. Por isso consegue imaginar que, num futuro, os filmes de diretores como esses seriam um misto de peças de teatro, quadros, poemas, e tudo muito descomprometido de qualquer narrativa romanesca.
Mais adiante, 2 dias depois da morte de Glauber, Sganzella escreve na Folha de São Paulo que o terceiro mundo está de luto. Que o embaraço construído numa trilogia entre o homem e a terra, que o alimenta e o consome, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, Terra em Transe, de 67, e A Idade da Terra, de 1980, o último filme do Glauber, numa espécie de martírio cultural, deixar o gênio paupérrimo e feito um exemplo vazio. Se muitas vezes agressivo, mesmo que delicado, se injusto às vezes, mas procurando justiça, porque praticaram um fazer com a força, que em tudo destoa da forma de um anticinema que só pensa em dinheiro neste país de contrastes insuportáveis. Em 14 de setembro, Sganzella reitera o gesto a partir da sombra de Glauber, num artigo para a mesma Folha de São Paulo intitulado Um Filme é um Filme, dizendo que alguns diretores modernos se preocupam com a existência do real muito antes de se ocuparem com as dúvidas de almas sem Deus, o povo, um dos povos. E que, se for especialmente um brasileiro, insiste em pensar sobre o terror, a miséria e o subdesenvolvimento acerca de um povo que vive a exaustão. E lê em Visconti e Pasolini, cada um a seu modo, depois em Godard, essa relação analógica de uma câmera clínica. Isso é um conceito genial de Sganzella. Para ele, a câmara clínica, ela esvazia o filme. Ela deixa o filme incompleto, móvel, provisório, abandonado. Esse era o cinema do Sganzella, que respeita o real e suas modulações de acontecer sem cessar, quando o homem e a terra que o alimenta e o consome são apresentados de muito perto. Em suas notas para um poema sobre o terceiro mundo, 68, Pasolini imagina que na América do Sul a consciência de classe ainda é imatura. E se pergunta entre a guerrilha, o marxismo ortodoxo e o castrismo, se o povo da América do Sul está preparado para uma revolução ou se ainda é politicamente imaturo e incapaz de decisões que possam torná-lo responsável pelo próprio destino. No poema Hierarquia, publicado em Transhumanar e Organizar, de 71, numa série de poemas sobre o Brasil, que a Hierarquia faz parte dessa série, ou de histórias do Brasil, Oswaldo, Murilo Mendes, enfim, muito perto de Meninos do Povo, diz que a descoberta da invariabilidade da vida requer inteligência e requer amor. E prossegue, noutros fragmentos, entre um destino da vida, como política, deter o poder, e a vida quando o homem e a terra de muito perto se veem em seus acasos. Pequeno fragmento do poema. Os velhos, minha categoria, quer queiram ou não queiram, não se pode fugir do destino de deter o poder. Ele se coloca por si, lenta e fatalmente, nas mãos dos velhos, apesar de eles serem mãos furadas, e sorrirem humildes, feito mártires sátiros. Acusa os velhos de terem vivido, seja como for, acusa os velhos de terem aceitado a vida, e não podiam não aceitá-la, mas não existem vítimas inocentes. A vida, ao acumular-se, deu o que ela queria. Acusa os velhos de terem feito a vontade da vida. É assim, por mero acaso, que um brasileiro é fascista e outro subversivo. O que arranca os olhos pode ser confundido com o que tem os olhos arrancados. Galilei, ao estudar os aspectos cinemáticos do movimento, conclui que o movimento é aquilo que vem numa força constante, mas não se aprofundou na ideia da força em si. Seu primeiro empenho se enlaça numa projeção de que a força adviria de um gesto, como de um arremesso, ou deixar um café pago. Porque é capaz de mover um corpo não apenas numa direção contrária ao seu movimento natural, mas também de se apresentar como uma força ao contrário, logo como algo não natural. No italiano, o termo forza indica também ímpeto, ou alguma ideia similar a isso. Leonardo da Vinci, no outro sentido, entende a força como um agente incorpóreo, imaterial, invisível, que surge numa pressão externa imprevista para fazer com que um corpo possa mudar de forma
e de posição de modo furioso. A força é que nos alimenta a alma, a imaginação, as imagens, etc. A definição de Leonardo nos aproxima das ideias de força como potenza, virtù, possanza, momento della potenza, etc. Isso devolve Leonardo ao pensamento de Galileu, que também entendia a força como um momento, um virtus movens, força motriz, exercida sobre algum peso. Daí ampliar a sugestão em seu diálogo sobre duas novas ciências, a de que o momento é força, ou é a força, virtu, força. Teria sido Galileu o primeiro a trocar a formulação por quê pela pergunta como. Ou seja, Galileu teria sido o primeiro a ensaiar, para abranger o sentido de que uma força impulsora que age sobre um corpo é igual a resistência. Força e resistência. Força come resistência. Que se opera sobre o peso de um outro corpo. Isto, depois, é a base do pensamento de Newton, acerca de um movimento livre da força. Ou se concebe a força como a causa da mudança do movimento, dizia Newton, ou se abole por completo a ideia de força, imprimindo-se sobre ela uma ideia da forma. Assim é que a gravitação, neste sentido, de Galileu até Newton, é o que pressiona os corpos para o centro do vórtice, ou seja, o centro da Terra. Por isso ela não é algo inerente à matéria, mas sim uma reação de partículas etéreas que se afastam do centro do vórtice da Terra. O pensamento de Pasolini pode ser reaberto nessa fímbria entre Galileu e Leonardo. Por exemplo, leitores de Giambattista Benedetti, que formularam em 1585 a lei da inércia como parte de uma teoria do ímpeto, e antecipadores de Descartes, que em seus princípios de filosofia aponta para uma teoria cartesiana e geométrica da gravitação, em que os corpos terrestres parecem ser sempre leves, nunca pesados. Contrariando radicalmente Descartes, numa antecipação, Galileu e Leonardo são capazes de imaginar corpos em queda livre, corpos cadentes, que sofrem impactos sucessivos. Isto pode ser, como indica Benjamin, leitor de Bachofen. Benjamin, leitor de Bachofen. Parem para reparar que é ler no leitor, não no autor. Ler sempre no leitor. Um propulsor do pensamento como força e nunca como forma, contra as perspectivas do estado técnico e mecanizado do mundo atual, que, diz Benjamin, as imagens são almas, quer sejam almas de coisas, quer sejam almas de seres humanos. Ou seja, ler nas imagens de um passado remoto os elementos diferidos que lhes atribui a emergência de interdição utópica no presente, agora, que ainda pode ser um futuro fabuloso de força, ou, como dizia Rodrigo, o poder não me interessa. Ou Pasolini continua respirando. Criar forças de existência numa aventura ao contrário daquilo que se estabelece fixamente, já frase feita a todos os lados, como formas de resistência, e que não infere mais nenhuma advertência ou alteração a nada, porque tudo já lhe é idêntico. Era isso. Muito obrigado. Oi. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês
e imensamente toda a delicadeza e o gesto do Vinícius por ter possibilitado esse encontro neste ano, nestes tempos tão difíceis, né, para todos, ou nem para todos assim. E foi uma alegria porque, diante daquela angústia desgraçada dos últimos dias, parar um pouco, se concentrar, escrever um texto, né, e pensar junto com esse texto com outras pessoas, foi um motivo de alegria imensa. Então, muito obrigado, Vinícius, né, por ter possibilitado isso, esse encontro, esse reencontro com alegria. Estava precisando. E, enfim, a todos os amigos que estão aqui e que estão por todos os lugares, é sempre maravilhoso. Eu tinha pensado, a priori eu tinha dado como sugestão ao Vinícius algo em torno do São Paulo. Só que diante das emergências e exigências de agora, eu mudei completamente, porque comecei a pensar que seria interessante outra coisa, mas que São Paulo também estar aqui, presente. E que vocês sabem que São Paulo tem uma importância fundamental no pensamento do Pasolini. Bem, essa fala que eu decidi compartilhar com vocês se chama Este Romance Não Começa, Anarquias. Portile, que foi traduzido aqui como Pocilga, filme de 1969, de Pasolini, inicia com a imagem de duas lápides, nas quais estão talhadas as frases que são lidas por uma voz em off. A primeira lápide diz o seguinte: muito bem questionado, ou muito bem questionada a nossa consciência, estabelecemos-te devorar por causa da tua desobediência. A segunda lápide diz o seguinte: eu e você, esposa, somos aliados. Você, mãe, pai, eu, pai, mãe. A ternura e a dureza estão em torno de nosso filho por todos os lados. A Alemanha de Bonn, nossa, não é nada de forma alguma a Alemanha de Hitler. Se fabricam lãs, queijos, cervejas, botões. Aquela dos canhões é uma indústria de exportação. É verdade. Sabe-se que também Hitler era um pouco mulher, mas também, como se sabe, era uma mulher assassina. A nossa tradição decididamente melhorou. E então, a mãe assassina, ela teve filhos obedientes, com os olhos azuis cheios de tanto desesperado amor. Enquanto eu, mãe afetuosa, tenho este filho, que não é nem obediente, nem desobediente. Também em 1969, durante uma longa entrevista com Jean Duflo, ou melhor, sempre quando eu fizer assim é a citação, tá bom? Ou melhor, uma espécie de duelo à faca, ou se preferem, a saca-rolha, como diz Pasolini no prólogo do livro As Últimas Palavras do Herege. O entrevistado toca na questão da desobediência. Ele queria me fazer dizer certas coisas que eu não queria dizer. E como ele não soube resignar-se, imediatamente, eis que toda a entrevista é uma série de tentativas mais ou menos fracassadas de retomar certos temas que jamais deveríamos ter abordado. Numa dessas séries fracassadas, portanto intitulada Elogio da Barbárie, Nostalgia do Sagrado, Duflo retoma o tema do filme Pocilga, ou seja, a questão do canibalismo moderno, o qual justapõe, como sabemos, duas narrativas cujo contraponto se dá por analogias
entre o canibalismo de um bando de foras da lei, ritualistas, comedores de carne humana, na Sicília do século XV, sob a ocupação espanhola, e a burguesia alemã do período da barbárie nazista, que destrói, através do símbolo de uma horda de porcos devoradores do filho ímpio e hesitante, todos aqueles que não obedecem ao sistema. Pasolini retoma o coro das lápides durante esse momento da entrevista. Diz ele, sim, a burguesia neocapitalista se arranja para fazer desaparecer aqueles seus filhos que não são nem obedientes, nem desobedientes. O mundo da produtividade, a sociedade de consumo, os expulsa à sua maneira. A ordem exige a obediência total. Esta última frase poderíamos traduzir por a origem ou o comando exige obediência total. O filósofo Giorgio Agamben, precisamente no livro Creazione e Anarchia, l'opera nell'età della religione capitalista, Criação e Anarquia, a obra na idade da religião capitalista, de 2017, num dos ensaios lança a questão: que cos'è um comando? O que é um comando? Agamben ressalta que deseja fazer uma arqueologia do comando. No entanto, há aí uma contradição, visto que a arqueologia é a procura de uma arquê, de uma origem, mas o termo grego tem, ao mesmo tempo, dois significados: origem, princípio, mas também comando, ordem. Assim, no mesmo tempo, há reuniões de contrários, e tal reunião disjuntiva ou justaposição de contrários é algo que sempre esteve presente nas ações e criações de Pasolini. Pensemos na figura do centauro, em Medeia, em Carlo de Polis, Carlo de Tétis, na figura de Carlo, em Petróleo, também Carlo, o nome do pai de Pasolini. De que se trata? De dualismo, dialética, desdobramento? Pasolini, ainda na conversa com Duflo, aponta muito mais para uma justaposição ou ambivalência. Diz ele, não se trata de dualismo nem de desdobramento. Este encontro ou esta presença de dois centauros significa que a coisa sagrada, uma vez dessacralizada, não desaparece. O ser sagrado permanece justaposto ao ser dessacralizado. Assim, há um persistente confronto com a dialética ocidental, mas não com qualquer dialética, especificamente com a dialética de Hegel, que, grosseiramente aqui, relembrando, é aquela lei que transmite uma auto-manifestação de uma ideia absoluta. E no movimento dessa ideia que sai de si, tese, e que se torna outra ideia, antítese, volta para si mesma como identidade, síntese. É desta dialética que se trata o confronto com Pasolini. Não à toa ele escreve o poema chamado Calas, que ele dedica a Calas. E diz o seguinte: há um persistente confronto, como dizia, com a dialética ocidental, em especial com a de Hegel. Numa passagem dessa entrevista com Duflo, ele diz: Hegel, Sade, o mito. Pois sim, quando falo de natureza, é preciso sempre entender mito da natureza, mito anti-hegeliano e anti-dialético, porque a natureza não conhece as superações. Tudo aí se justapõe e coexiste. Ou como lemos no poema Calas, apenas um verso para vocês. A tese e a antítese coexistem com a síntese. Aí está a verdadeira trindade do homem, nem pré-lógico, nem lógico, mas real. Portanto, nesse movimento de justaposição, a história do passado não é destruída, por mais que a própria história
se mostra aos olhos dos obedientes como uma espécie de evolução ou de superação contínua de dados, e não é destruída porque há sempre sobrevivências entre os escombros. Pasolini, durante um interrogatório acerca do filme La Ricotta, vocês sabem que o Pasolini foi a julgamento inúmeras vezes, praticamente quase toda semana, diante de um período de tempo, ele estava quase toda semana diante de um juiz. Pasolini, durante o interrogatório acerca do filme La Ricotta, que foi por um tempo proibido na Itália, por conta de suas piadas irônicas, sendo Pasolini condenado a 4 meses de detenção, com direito a condicional, pelos conteúdos dos diálogos do filme, depois de trâmites processuais absurdos, ainda vigorava na Itália o Código Penal fascista, e de sua apelação ter sido acolhida e anulada, somente teve sua condenação declarada, extinta por anistia. E ele aponta, Pasolini, nada jamais morre numa vida, tudo sobrevive. Nós, ao mesmo tempo, vivemos e sobrevivemos. Assim, toda cultura é tecida de sobrevivências. Volto à questão do Agamben. No que concerne o termo arquê, Agamben ressalta que não é certamente incompreensível que da ideia de uma origem derive aquela de um comando, que do fato de ser o primeiro a fazer algo, resulte o fato de ser il capo, o chefe. E vice-versa, quem comanda é também o primeiro, assim como na origem há um comando. Sem dúvida, há uma questão teológica a ser debatida aqui, e eu não teria tempo de desenvolvê-la, mas apenas aponto que a origem é dotada de um prestígio em nossa cultura, visto que ela é aquilo que comanda não apenas o nascimento, mas também o crescimento, o desenvolvimento, a circulação e a transmissão da história, isto é, daquilo a que deu origem. Ainda como Agamben destaca, o início não é um simples começo, que depois desaparece naquilo que segue. Ao contrário, a origem jamais cessa de iniciar, isto é, de comandar e de governar o que definiu ser. Agamben nos relembra também que a questão da ligação entre origem e comando produziu no pensamento pós-Heidegger 2 linhas de pensamento muito interessantes. A de Rainer Schurman, em Le Principe d'Anarchie, Os Princípios da Anarquia, publicado em 1982, que é uma tentativa de separar origem de comando, como possibilidade de alcançar uma pura origem, a interpretação anárquica de Heidegger. E aquela de Jacques Derrida, que busca neutralizar a origem para alcançar um puro imperativo, sem outro conteúdo que a própria injunção. Interprete. A interpretação democrática de Heidegger. Tais reflexões apontam algo muito interessante e que gostaria de discutir aqui em relação aos gestos de Pasolini. A arquê na filosofia é sempre anárquica, anárquica. Esse hífen, árquica. Schurman escreve no livro Os Princípios da Anarquia o seguinte: se o ser é compreendido apenas através da diferença com a presença epocal, então nossa experiência diária do ser está perdida para sempre, enquanto uma nova dobra desdobra uma nova constelação. Schurman parece nos indicar, assim, a exigência de uma possível desativação do que chamamos autonomia e soberania, visto que tais categorias são fundamentos que enrijecem o comando da origem ou a origem do comando, como nos alerta também Agamben. A filosofia não apenas não entra na ordem da arquê, mas deslegitima e subverte tal ordem. A questão da anarquia filosófica é, antes de ser política, eminentemente teorética. Por isso, a escolha também de Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho segundo Pasolini, o mais revolucionário. Além de tocar no tema da fundação, gira em torno da soberania de Deus.
Heidegger, como sabemos, em Ser e Tempo, desarticula a pretensa autonomia do ser, aquele que autonomos, que se auto-legitima a própria lei do nome. Este, longe de ser transparente em sua autoconsciência, representa aos seus próprios olhos um enigma indecifrável, já que em seu si reside um outro, enquanto suas ações e ideias são heterogêneas. Emmanuel Levinas, do mesmo modo, colocou no centro da questão o sujeito autônomo, ao qual endereçou críticas severas, como gesto repetitivo de submissão, ou a vontade de apreender o outro até chegar ao ponto de aniquilá-lo. O sujeito autônomo, incapaz de sair de si, dobrado em seu ego, não abre mão de ser legislador de si e do universo. Preocupado apenas com sua soberania, tal sujeito autônomo se considera origem e princípio de si mesmo, considera-se absoluto, desvencilhado de toda e qualquer responsabilidade. Nesse sentido, até que ponto a filosofia moderna buscou desativar a epopeia desse sujeito soberano que se autolegitima e se autogoverna? Como desativar esse comando? Levinas sugere subverter a relação do si ao outro, retirando a arquê do sujeito autônomo e soberano, na qual ele se agarra despoticamente. Antes do si, há sempre o outro, que o convoca, que o interroga, chamado, portanto, a lhe responder. Antes do si, vem o outro. Antes da liberdade, a responsabilidade. E esta, visto que sem princípio e sem comando, é uma responsabilidade anárquica. De Platão a Schmitt, passando por Hobbes, o pensamento político tradicional é obcecado pelo ato árquico e não anárquico. Fundação, instituição, declaração, que inaugura o sujeito soberano capaz de governar, como nos aponta a filósofa italiana Donatella Di Cesare, em um belíssimo livro publicado neste ano, que se chama Sulla vocazione politica della filosofia, sobre a vocação política da filosofia. Ou ainda, como ela diz, Donatella Di Cesare, não é difícil intuir que a soberania do indivíduo corresponda no governo dos muitos àquela do Estado. A arquê da política, para não falar da arqueeconomia, resta dominante. Levinas dedica a anarquia, frequentemente escrita com hífen por ele, pois ela tem valor ético e diz respeito à trama do sujeito, à sua responsabilidade anárquica. Como se sabe, em questão se encontra a arquê filosófica, entendida como princípio e comando, como já ressaltei. Anarquia, portanto, é o que vem antes, que precede todo princípio, mas também o que contrasta um princípio instituído. No primeiro caso, o valor é pré-político. No segundo, manifestadamente político. Levinas, assim, liga a anarquia ao anarquismo. Aquilo que vem antes da origem, aquilo que vem antes do comando, aquilo que provoca desordem, caos. Anarquia, o que contesta a onipotência do Estado. Levinas ainda destaca que a anarquia é desordem apenas enquanto ordem diversa. Chega mesmo a nos provocar, afirmando que a anarquia não reina, visto que ela não pode ser soberana como arquê. E por isso que me chamou a atenção quando o Rodrigo hoje de manhã falava do poder da anarquia, porque justamente a anarquia tenta destituir o poder. Em 1975, durante algumas entrevistas com Gideon Bachmann, na Cinecittà, Pasolini faz referência 2 vezes à anarquia do poder. Diz Bachmann, qual é, portanto, o significado de Salò ligado ao presente? Pasolini lhe diz, nada é mais anárquico do que o poder. O poder faz aquilo que quer, e aquilo que quer é completamente arbitrário ou ditado por necessidades de caráter econômico que escapam à lógica comum. Além de se ocupar da anarquia do poder, também quer ser um filme sobre a inexistência da história. A história tal como é vista pela cultura eurocêntrica, o racionalismo e o empirismo ocidentais, de um lado, e o marxismo
de outro. Num filme, quer ser representada como inexistente. Em outro momento da conversa, Bartman lhe pergunta: de que modo no filme Saló o ritual do sexo se aplica à estrutura do poder? E Pasolini: o poder é sempre codificador e ritual. Sem desejá-lo, comecei a representar ali a vida comum, pequeno-burguesa, com seus salões e seus paletós, de um lado, e do mesmo modo passei a representar a cerimônia nazista, em toda a sua solenidade macabra, tenebrosa e pobre, porque o poder é um ritual, além de ser uma codificação. O que ele ritualiza e codifica é sempre o nada. Né? No centro do poder há o vazio, o nada. O puro arbítrio e a sua própria anarquia. De que poder falamos, afinal, quando nos referimos ao pensamento de Pasolini? A que poder se refere Pasolini em suas reflexões? Sem dúvida, há muitas variações de poder. Ou seja, o poder muda suas ritualizações de acordo com as mutações antropológicas geradas por ele próprio. Desse modo, Pasolini percebe que há singularidades do poder dos anos 1960, que o diferem do poder dos anos 1970, do poder que impõe cessuras declaradas a um outro que se expõe com a face amigável da tolerância. Pasolini parece compreender que o poder transforma muito facilmente seus contestadores em cúmplices. Nesse sentido, lemos ao mesmo tempo expressões autonômicas do poder e expressões anárquicas do poder. Ambas são sinônimas, mas de que anarquia se trata? Para que possamos aprofundar a relação ambivalente que há na pesquisa arqueológica de Pasolini, compreendendo o arquê enquanto origem e comando, é interessante retomar aqui algo muito breve, porém singular, da justa posição de contrários nas questões de método de Pasolini, ou como ele diz, um projeto não desaparece jamais completamente. Eu o incorporo, integro no outro que me parece de uma urgência mais imediata. Refiro-me, sobretudo, ao seu elogio à barbárie. Pasolini sente uma nostalgia do sagrado, pois, como ele diz a Duflo, o sagrado é a parte do homem que menos resiste à profanação do poder, pelo fato de que o sagrado sempre foi o objeto de uma institucionalização. Duflo, em certo momento, lhe pergunta: você, ao contrário, com a nostalgia do sagrado que o caracteriza e, portanto, com a tentação de voltar aos valores antigos, ou até, como em Édipo Rei e Teorema, a barbárie, não se acha a contracorrente, quase anacrônico? E Pasolini: a palavra barbárie, eu o confesso, é a palavra que mais amo no mundo. Duflo: e por que este gosto arcaico pela barbárie? E Pasolini: muito simplesmente na lógica da minha ética, porque a barbárie é o estado que precede a civilização, nossa civilização. A do bom senso, da previdência, do sentido do futuro. Duflo parece não compreender o sentido que Pasolini dá à barbárie, durante uma conversa entre ele e a escritora Elsa Morante, após a projeção do filme Pocilga. Durante essa projeção, e Duflo lê ainda a selvageria de Pocilga como uma certa contemplação da barbárie, cuja complacência parece produzir uma absorção da ética pela beleza da forma. Pasolini ressalta outro aspecto do termo. A ambiguidade reside, sobretudo, no sentido que dá a palavra barbárie. Quando falávamos dela, eu e Elsa Morante, nós lhe dávamos o sentido de maravilhoso bárbaro. Você a entende sobretudo, você Duflo, entende sobretudo no sentido de barbárie nazista. E ainda acrescenta: a barbárie primitiva tem alguma coisa de puro, de bom. A ferocidade não aparece aí senão em alguns raros casos de exceção. De qualquer forma, quanto mais ela é primitiva, menos é interessada, calculada, agressiva e terrorista. Os bárbaros choram. É o homem moderno que pretende ser indigno
de chorar. O bárbaro não tem o senso da dignidade que tem o burguês. O outro é o intelectual fora da lei. Ao fim da entrevista, desse confronto à faca ou à saca-rolha, Pasolini esclarece a Duflo. A moral do filme, Pocilga, se ela tem alguma moral, é que a sociedade atual esmaga seus filhos desobedientes, mas igualmente aqueles que se comprazem na ambiguidade. Pasolini, assim, justapõe duas figuras díspares, como se buscasse uma terceira figura, o misterioso, que sempre escapa, e esta compreendida de acordo com a tradição medieval teológica. No século XV, figura significava justamente o oposto de nossa compreensão. Hoje, representar uma coisa significa tomar o seu aspecto visível. No entanto, para Beato Angélico, tão admirado por Pasolini, por exemplo, e para os pensadores religiosos que estavam ao seu redor, esse gesto significava, ao contrário, afastar-se da forma exterior, transferi-la, realizar um desvio para fora da semelhança e da designação. Enfim, entrar no reino paradoxal do equívoco e da dissemelhança. Ou seja, a justaposição entre topos, topologia, e entre tropos, tropologia, ao mesmo tempo. Em 68, Pasolini começa a esboçar um roteiro para um filme sobre São Paulo, o qual é interrompido e retomado em 1974 e novamente abandonado. Na nota sobre o projeto, Pasolini diz que o fato novo e poético do filme é que as perguntas que os evangelizados farão a São Paulo serão perguntas de homens modernos, específicas, problemáticas, políticas, formuladas com uma linguagem típica de nossos dias. E as respostas de Paulo serão, por outro lado, exclusivamente religiosas, formuladas com a linguagem típica de Paulo, universal e eterna, mas inatual. E ainda acrescenta: assim, o filme revelará, através desse processo, a sua profunda temática, que é a contraposição de atualidade e santidade. Um mundo da história que tende, no seu excesso de presença e de urgência, a evadir-se no mistério, no abstrato, na pura interrogação. E um mundo do divino, que na sua religiosa abstração, ao contrário, desce entre os homens, torna-se concreto e, ao mesmo tempo, operante. Pasolini, numa espécie de jogo de remetimentos, de retratações, parece radicalizar ainda mais seu empirismo herético em petróleo, projeto que inicia em 1972. Numa entrevista com a jornalista Luizelle Ré para Stampa Sera, em 9 de janeiro de 1975, isto é, no mesmo ano em que é assassinado, Pasolini diz: comecei um livro que irá me consumir por muitos anos, talvez pelo resto de minha vida. Não quero falar sobre ele. Basta saber que é uma espécie de suma de todas as minhas experiências, de todas as minhas memórias. Como sabemos, Pasolini gostaria de ter escrito por volta de 2.000 páginas. Ele, quando foi assassinado, deixou o manuscrito na página 522, 521, por aí. O livro só teve a primeira edição em 1992, 17 anos após a sua morte. E aqui tem questões políticas interessantíssimas, controversas, problemáticas, mas elas existem. Pelo fato de que o livro tenha demorado tanto... livro com todas as aspas possíveis, esse projeto, esse manuscrito, tenha passado tanto tempo para ser publicado na Itália. Pasolini, por toda a vida, travou um verdadeiro corpo a corpo com os dispositivos de poder, sejam eles fundacionais, autárquicos, autônomos, como em relação a Dante Alighieri, à língua italiana, ao gênero romance, à figura paterna, à sua própria figura. Tudo isso se encontra de modo vertiginoso em Petróleo, como se uma espécie de exomologesis, isto é, um espetáculo público de abjuração. Tal lição nos foi transmitida por Michel Foucault, atravessado por Sócrates,
por Tertuliano, pelos cínicos, com o intuito de desativar a confissão ao outro como um dizer a verdade para se mostrar portador de uma autoridade. A paresia, o dizer a verdade, se dá como discurso estranho ao poder, visto que o confronta anarquicamente. Em Petróleo, Dante pode ser ao mesmo tempo Walter Benjamin e Dostoiévski. E Carlo, a figura da viagem, à la Rimbaud, Le Voyage, se transforma ao mesmo tempo em Carlo de Polis e Carlo de Tétis. Ou como dizia São Paulo, tá, cai, tá, este e aquele. Pier Paolo, no decorrer da escritura de Petróleo, aponta que no deserto nasce a democracia, onde se encontram os filhos órfãos, banidos, que se aliam entre si contra a cidade. A cidade, a polis, como se sabe, é fundada a partir de um mecanismo de imitação, pelo qual os filhos se iludem viver no próprio corpo o mistério já vivido pelos pais. E assim substituem os pais na gestão do poder e das instituições que o representam. Né? Nada muito estranho o que está acontecendo agora. Né? Pasolini chama esse mecanismo de repetição perpétua de fascínio do fascismo. Como já ressaltei, não há dialética possível entre os dois, mas apenas justaposição, a qual jamais aceita o dois transformado em um. Isto é, o embate que Pasolini teve por toda a vida diante da estrutura dialética hegeliana que caracteriza boa parte do pensamento ocidental. Em última análise, na justaposição dessas figuras não há conciliação, mas sim duelo entre Tétis contra polis e depois Tétis colocado no centro da polis, de uma polis dominada por Tétis, como em Saló. Como romper com a cadeia autoridade, poder e poder, paternidade? Só lembrar que essa figura transformada em dois ou três, Carlo de Polis, obviamente que representa muito bem, é um industrial, né, bem-sucedido, etc. E Carlo de Tétis, por outro lado, não. Né? É uma pessoa, né, um estudante, né, que vive relações sexuais com a mãe, com parentes, que se transforma numa mulher no decorrer do manuscrito. E numa conversa, né, Tétis, vocês lembram que é uma das divindades, é uma das ninfas oceânicas, né, mãe de, por exemplo, de Aquiles. E numa conversa com Gianfranco Contini, Contini lembra para o Pasolini algo muito interessante. Diz ele que o termo Tétis, no grego arcaico, significa ao mesmo tempo o órgão genital masculino e feminino. Né? O que, né, dá uma outra dimensão para a coisa. Anotação 3C, prefácio adiado 3. Institui-se aqui, sem demora, o esquema de uma viagem, cujos modos, cuja solução retórica, cujo projeto metafórico, cujo processo narrativo e cuja técnica demoníaca, consistente sobretudo na exclusão da toponomástica, serão retomados mais adiante ao longo desta obra. Estamos no momento inaugural da fundação. Como não tenho intenção de escrever um romance histórico, mas apenas de fazer uma forma, estou inevitavelmente forçado a instituir as regras de tal forma. E não posso senão instituí-las em corpore vili, isto é, na própria forma. Eis o porquê desse esquema de viagem. Ele serve como matriz, ou melhor dizendo, como precedente, a qual o leitor será... Ele serve como matriz, ou melhor dizendo, como precedente, a qual o leitor será direcionado quando se encontrar diante de um caso análogo bem mais desenvolvido. Esse é um dos tantos prefácios adiados que lemos em Petróleo, muito ao modo, não sei se vocês conhecem, de Macedônio Fernandes, num belíssimo manuscrito, porque também não se pode chamar aquilo de obra, né, já que os cacos foram recolhidos pelo filho e depois publicados em forma de obra, que é o Museu do Romance da Eterna.
Pois bem, como epígrafe do manuscrito de Petróleo, Pasolini escolhe um verso de Ossip Mandelstam, que diz o seguinte: com o mundo do poder não tive senão vínculos pueris. Poderíamos dizer anarquicamente pueris, visto que antes da origem, antes do comando. Por isso, como se lê na anotação 1, antecedentes, este romance não começa. É isso, obrigado. La venganza. No, tengo tres cosas pequeñas, pero me pareció muy interesante la referencia a Galileo, Benedetti y Newton, porque a propósito de la cuestión de la fuerza, quiero ver si entendí bien y corrijo si en Galileo y en Newton habría finalmente una concepción de la fuerza imposibilitada de crear forma, ¿sí? Y en Benedetti, a la luz de la noción de ímpetu. Entonces, quería justamente a propósito de eso preguntarte sobre el lugar de la imaginación ahí, porque la imaginación es una fuerza determinante en la formación, la configuración de formas, ¿no? La creación de formas. Esa sería una cuestión que me parece fundamental, digamos, que en el entendido de la querella, del conflicto que instala Pasolini con la modernidad, y entendiendo que la modernidad es justamente, podríamos decirlo así, la época que ha confiscado la imaginación, instalando una concepción de la fuerza exenta de, ¿no? Podemos pensar en Descartes, podemos imitaciones, pensar en Kant, ¿no? La confiscación de la imaginación por la modernidad, ¿no? Y Pasolini como yendo a contrapelo de esa vía. ¿El nombre? David. Quizás en la primera cosa, en el Evangelio según San Mateo, que conversábamos con Jordi, la resurrección puede es la clave que tú expresas en esta relación entre vivimos y sobrevivimos. Es decir, la resurrección sería una sobrevivencia inmanente al vivir, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento interesante para pensar esa noción de Pasolini, ¿no? Y lo tercero, solamente volver a aclarar la cuestión del juego de palabras, ¿no? El juego de palabras el poder, la anarquía del poder y el poder de la anarquía. En este segundo término, en la segunda forma, claramente el uso de la palabra poder difiere y es alterado respecto del primer uso. Por eso puse provocativamente ese juego, pero no es un juego dialéctico, y eso es lo que quería sostener a propósito del Evangelio, porque en este segundo uso poder es potencia, básicamente, ¿no? Y estaba pensando en Schurman particularmente, anarquía como pluralización.
¿no? Tal como lo plantea él un poco en esa clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, de manera literal sería, digamos, la anarquía del poder y la potencia de la anarquía, ¿no? Eso sería un poco para aclarar más precisamente lo que quise decir. Obrigado. Muchas gracias, Rodrigo. Vou falar devagar, em português, para que... Sim. No ensaio do Benjamin sobre o Kafka, aquele de 34, por causa do 10º aniversário da morte de Kafka, que é um ensaio basicamente concentrado em torno da ideia de gesto, que o Kafka teria produzido em suas narrativas o gesto, e que basicamente seus narradores não sabem sobre o que narram, em que em nenhum momento seus narradores percebem, entendem e principalmente controlam o que narram, quiçá seus personagens. Walter Benjamin afirma numa certa passagem que o que mais lhe impressiona em Kafka é que Kafka não construiu imagens. Isso me parece ser a grande disparidade ou diferença entre o gesto e a ação. Há uma pequena narrativa do Kafka chamada A Verdade sobre Sancho Panza. ¿Te recuerda? Em que ele inverte o jogo e diz que Alonso Quijada, o Quixote, não passa de um demônio do Panza. E que o Sancho Panza teria inventado aquele demônio para que a sua vida tivesse um pouco mais de aventura, né? E que aquele demônio lhe acompanhou por todas as suas aventuras, todas as sortidas. O que me parece Kafka nos aponta nesse procedimento é que nenhuma leitura pode ser feita, e aqui eu estou lembrando do Raul Antelo, em sintonia, que é fundamental que façamos as leituras em processo de diferimento, senão elas se imobilizam. Entre Galileu e Benedetto, depois Newton, a Leonardo. Todo o problema da força em Leonardo tem a ver com a imaginação. Para Leonardo, a força ela é invisível e imaterial. O que se produz como materialidade a partir dessa força, que seria a imaginação, é o impensado. Leonardo, me parece, se propõe a pensar o que não pode ser pensado. Se propõe a pensar o impensável. E, se quiser no participo passado, o impensado. Montaigne, um pouco depois, escreve um pequeno ensaio intitulado A Força da Imaginação, que também podemos ler a imaginação como força. Digo tudo isso para chegar a uma pequena ideia em torno do Pasolini, que me parece não é só do Pasolini, porque o Pasolini não é uma origem, nem muito menos um comando. E não me parece que seja essa a nossa ideia de nos encontrarmos para tornar o Pasolini um nome que queremos salvar. Muito pelo contrário. É preciso manter Pasolini em estado de condenação. É que as imagens, esta que Kafka, segundo Benjamin, não construiu,
e que só são possíveis de serem pensadas quando elas não podem ser pensadas, quando são impensáveis, impensadas, só podem existir antes e depois do visível. Então, me parece que aí está o projeto da imaginação. Enquanto continuamos com a ideia fixa de que as imagens nos veem como visíveis, não produzimos mundo e continuamos a habitar este mundo simplório que criamos. Este talvez seja o grande embate entre terra e mundo. Terra é herança, mundo é legado. Acho essa a grande questão. Esse talvez seja o grande problema do cinema, inclusive do Pasolini. Me lembro de um debate anedótico entre Glauber, Rocha e Godard. Que Godard dizia que todo o cinema dele era para destruir o cinema. E o Glauber dizia, você que é francês pode destruir o cinema. Eu sou sul-americano, periférico, brasileiro, eu tenho que inventar um cinema. Me parece que Glauber nunca entendeu a formulação do Godard, mas de todo modo a respondeu com muita imaginação. A ideia do Godard era que era preciso destruir a destruição de um cinema construído. E a ideia do Glauber, que é mais radical, porque na sua velocidade de escuta, escutava pouco, era que precisava exatamente pensar um cinema a partir de imagens que vem antes e depois do visível. O mundo visível ainda não é o real. Essa também me parece uma grande questão. Então, acho que aí o grande jogo da força é Leonardo. É Leonardo da Vinci. Grosso modo. Não sei se te respondi, mas muito obrigado pela pergunta. Foi muito bom lhe ouvir hoje. Apenas um breve comentário, te agradeço, porque era isso que eu pensei quando você falou, mas também para colocar um pouco a problematização desse ritornello entre esse oxímoro. Então, acho que é muito mais interessante, de fato, pensar a potência da anarquia, porque na potência existe também a potência de não. O Manuel estava lembrando Leonardo da Vinci, lendo Aristóteles, obviamente muito antes, de que toda a fabulação teórica do Agamben, hoje, sobre essa questão, já dizia num dos seus pensamentos, a criação é dada ao homem justamente porque o homem é o único que pode e não pode criar. Então, então acho que tem muito mais a ver com essa... Se for para pensar nessa relação, pensar de fato como potência, porque tem mais a ver. Como força. Exato, como força. Bem, era só isso. Eu tenho uma perguntinha rápida para o Manu. Você mobilizou uma constelação, Benedetto, Galileu, Leonardo, constelação italiana muito bonita, mas não falou de Maquiavel, que fala da virtude. Não, mas eu queria ouvir agora, que a gente tem tempo, porque a ideia da virtude, do Maquiavel, também tem justamente essa. E aí eu acho que seria um salto para a política, não que não esteja política, mas no sentido mais... Eu queria ver em que medida isso poderia... Porque eu lembrei também, em certa medida, quando você falava disso, dos corpos também, estou traduzindo agora um livro chamado Introdução à Guerra entre os Ticum. E aí, de fato, eles falaram que a comunidade, é principal que uma comunidade se forma, precisa abandonar toda a ideia de comum enquanto uma essência. Mas o comum só se dá no embate e no choque entre corpos que caem. Exatamente esse é o termo, corpos que estão sempre caindo. E aí me lembrei disso, assim, porque de fato é uma dinâmica maquiavélica, vamos dizer assim, essa política do encontro e do xiste, do golpe virtuoso, me parece muito forte. O
Davi estava lembrando da imagem do duelo como um duelo de facas, um duelo de saca-rolhas. Eu sempre penso o projeto do Maquiavel me lembrando do poema do João Cabral, A Faca Só Lâmina, né? Que essa imagem ela me parece remeter à impossibilidade do estado seguro para a mão, né? Quer dizer, numa faca só lâmina não há possibilidade de que você sustente o objeto deixando a mão em circunstâncias de segurança. Então, não saberia agora estender a ideia de força, porque eu nunca li Maquiavel pensando nisso, né? Então, agora eu tenho que reler para poder começar a pensar Maquiavel a partir dessa estruturação. Mas, pensando no projeto do Maquiavel, o que me vem e que me veio sempre à mente foi essa imagem da faca só lâmina, porque não é que é uma faca de duas pontas, ou não é que seja uma faca, né, que se dirige a um e ao outro, mas é algo que está suspenso. Essa faca só lâmina é algo, no poema, ela está sempre em estado de suspensão, né? E por isso que eu acho que a dimensão concreta do João Cabral ela é equívoca, que seria um poeta da concretude, etc. Acho que tem uma coisa equívoca aí, porque o Cabral tem uma suspensão imaginativa radical. Mas só para o que posso te dizer agora, diante disso, é pensar nessa ideia que deixa tudo em estado de absoluto perigo. Eu acho que o Maquiavel ele projeta isso, de certo modo, né? Assim, grosso modo, grosseiramente. Mas eu teria que pensar melhor e relê-lo nessa perspectiva da força, porque, de fato, não me lembrei dele. Eu tinha uma pequena observação para falar do Davi, né? Que justamente a gente estive ontem conversando sobre alguns livros, um texto um cordel do John Effer e um livro que eu publiquei esse ano, que está em espanhol, e uma leitura daqueles movimentos de ocupação de praças que estão na Espanha, não sei o quê. Mas, enfim, como eu me apropriei da Hannah Arendt e me lembrei que uma possibilidade que você não falou, com uma espécie de terceira via, não? Que não é nem Schumann, nem Derrida, não é? Como que é verdade que a gente, em nosso tempo, todas as ideias de origem, de arqué, não, como não tem muito, enfim, como não tem muito prestígio, para assim falar, não? E como, mas o que temos, não, eu acho que também é a ideia contrária, no fundo, não? Do fim, não? Do que tudo está acabando, não é? Assim como... E justamente era para saber o que você pensa, não? Que a Hannah Arendt fez uma operação bem interessante, não? Porque ela falou que, no fundo, a origem é a natalidade, não? É o que ela chamou de natalidade, não? E, de repente, aí, a natalidade é simplesmente a capacidade de uma espécie de segundo nascimento nela, não? O nascimento à vida e depois ela chama um nascimento ao mundo, não? E é justamente a capacidade de começar uma série nova, imprevisível, não? Justamente a origem no sentido de começar algo novo, uma série imprevisível, não? E enfim, eu acho que é interessante no sentido de que não é só a questão da destituição das origens, não sei o que, não, como... Não sei, o que você pensava disso, não? E de repente era uma questão bem mais aberta, para assim falar, não? Porque a natalidade é uma capacidade que também está em cada um de nós, não? E como o Rodrigo também terminou sua fala, não? Com essa questão da natalidade, né? Enfim, só se fazia pensar você alguma coisa, não sei, assim, tá. Você faz... Obrigado. Imagina, obrigado a você. Você me faz pensar que a Hannah Arendt, quando escreve o ensaio Nós, Refugiados, ela preocupada com a questão dos refugiados, ela vai justamente colocar algo que, posteriormente, ela não faz porque morre, mas que o Agamben retoma, né?
como questão de que os refugiados hoje, se ainda há alguma possibilidade de democracia, são eles que nos dão essa possibilidade, porque os refugiados justamente rompem com a trindade de sempre, né? Natividade, nacionalidade, naturalidade, nação, território e por aí vai. Então, nesse sentido, ela estava o tempo inteiro ali colocando em confronto a questão da origem, né? Obviamente com uma questão muito mais voltada, como a gente sabe, aos judeus, né? Ao nazismo, mas certamente tem muito a ver. Assim como também tem a ver Michel Foucault retomando ela e vai escrever aquele belíssimo ensaio sobre a questão da origem, né? Então aí as linhas são inúmeras, né? Mas é uma bela lembrança, porque inclusive lá na UERJ a gente tem uma cátedra, né, de refugiados, porque a gente tem acolhido os refugiados, né, que estão no Rio de Janeiro, que já podem fazer um curso de graduação e logo mais, ou sei lá o que diabo é que vai acontecer com esse vídeo lá no governo, que eles pudessem também fazer pós-graduação na UERJ, né? E a gente outro dia debatia justamente o texto da Hannah Arendt, Nós Refugiados, que é algo impressionante aquilo, extremamente atual, né? Imagina, obrigado. Agora que está me falando, eu me lembrei de umas coisas. No final da sua fala, você vai justamente pegar o esquema de viagem, né? E lembrei de uma coisa muito legal, que você fala do deserto, no deserto nasce a democracia. E o Debré, o Regis Debré, tem um texto chamado Deus, um itinerário, né? E o Debré é maluco, né? Que teve com o Che Guevara no Congo e tudo mais. E, ou seja, justamente como o cara da guerrilha, né? E o Debré, né, nesse texto tem logo na abertura do texto ele vai falar que Deus antedatou sua data de nascimento. Deus nasceu muito depois daquilo que ele disse ter nascido. E ali o Debré vai começar a fazer uma espécie de pensamento da mitologia, dizendo o seguinte: bom, os judeus foram os caras muito espertos, na realidade, porque, na realidade, homens do deserto, né, não podiam, e homens menores, não podiam ostentar deuses monolíticos. Então não podiam fazer templo, não podiam fazer uma estátua, não podiam fazer nada disso. E eles criaram uma coisa genial, que é, bom, se a gente não pode ter um Deus parado, a gente bota ele na nossa sacola e leva ele junto. E eles criaram a arca. E o Debré fala assim: bom, eles inventaram um rolo, e Deus virou quatro letras. Né? E aí o Debré faz uma brincadeira com isso. De fato, e eu estava lembrando disso porque ele estava dizendo que tipo de poder é esse, né, contra o qual Pasolini se insurge, etc. E tal. E na realidade, quando eu lembro dos judeus caminhando e rodando sem GPS no deserto, né, e com o próprio Deus no bolso, né, e eu fiquei lembrando, claro, isso é logística. E eu me lembrei da coisa de que, de fato, o poder contemporâneo, né, talvez Pasolini via esse nascimento, você deixa um pouco isso, ele mais comentário, né? Via o nascimento dessa espécie de poder que hoje é um poder que é logístico. Né? E eu me lembrei disso porque, de fato, ontem a gente ainda discutia, agora eu já falava, que o Comitê Invisível tem um dos capítulos de Aos Nossos Amigos, essa carta também a todos e a ninguém, é justamente isso, o poder é logístico, bloqueamos. Né? E, de fato, e no final desse capítulo, eles estão discutindo justamente a ideia de que no contemporâneo o que aconteceu foi a substituição dos operários por operadores. Ou seja, e nós, de alguma maneira, somos aqueles que se veem refém, digamos assim, das operações do poder mais do que tudo. Né? Então, ou seja, eles terminam o capítulo assim: é preciso voltar à Terra. Né? É preciso que a gente volte à Terra. E aí, está pensando sobre isso aí, de fato, essa dimensão do Deus, ou da democracia, o Kratos, esse poder do povo que carrega consigo o seu poder.
E enfim, mais um comentário brilhante aí para você. Isso é maravilhoso, porque me faz lembrar dos filmes do Guzmán, né? Nostalgia da Luz e tantos outros, que ele fala justamente das mães que estão no deserto, à procura ainda dos filhos desaparecidos na ditadura do Chile. Elas são chamadas de arqueólogas do espaço. Estão lá numa dimensão desértica absurda, tentando encontrar ainda um vestígio de alguma coisa. Aqueles pensamentos intempestivos do Nietzsche, quando ele fala que o deserto só cresce, né? Porque a lógica do poder ela é sempre expansiva, né? Aquela relação que o Pasolini fala que os contestadores se tornam muito facilmente cúmplices, né? O que somos nós diante das redes sociais, né? Operando o tempo inteiro essa máquina de guerra, ao contrário de tentar desativar. Então é isso. Tá bom, né? Então é o seguinte, gente. Agradeço ao Manuel, Davi, de coração mesmo, que vocês estejam aqui, tenham suas falas, foi super legal. Agradeço, sobretudo, também agora no final do dia ao Jimmy, ao Eduardo e ao Léo e a Loma, que estão aqui desde a 1 da tarde, até um pouco antes, correndo atrás, fazendo a logística. Obrigado. Espero ver vocês também amanhã, os meus alunos ali. Espero ver todos amanhã. Mais um dia de discussão. Obrigado pela presença, obrigado por terem ficado aí, quem veio à tarde e à noite, tudo. Tá? E é isso. Obrigado.